A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, que bom que você chegou. A gente estava prestes a falar sobre como as emissões de dívida em dólares da América Latina podem perder força com Trump no poder. Como assim? Bom, de forma simples. Nos últimos anos, países e empresas da América Latina pegaram muitos empréstimos vendendo títulos, ou seja, promessas com pagamento em juros no mercado internacional, certo? Isso foi impulsionado por taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos e uma grande demanda de investidores por esses títulos. Porém, agora há sinais de que esse movimento pode desacelerar em 2025 e isso por alguns motivos. Primeiro, porque o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, pode não cortar tanto os juros quanto o esperado. Também tem o fato de Donald Trump estar retornando à presidência dos Estados Unidos e isso pode trazer políticas econômicas mais imprevisíveis. E também, vale mencionar que há incertezas políticas econômicas na América Latina, como no Brasil e na Colômbia. Isso também impacta. E o que a gente tem a ver com essa história? Bom, as empresas e governos da América Latina, elas podem ter mais dificuldades para pagar empréstimos ou terão que pagar juros mais altos, especialmente se a economia global ficar mais instável. Mas a gente vai entender melhor essa história aqui hoje, então fica aí. Também vamos falar de algo que aconteceu ontem à noite e que deu muito o que falar. A Meta, a empresa dona do Instagram e do Facebook, anunciou que vai eliminar a checagem de fatos e diz que a moderação de conteúdo foi longe demais. Mark Zuckerberg postou um vídeo de 5 minutos ontem, que inclusive eu tive que legendar inteiro para português, muito obrigado aí para quem mandou fazer isso, explicando os motivos que levaram a empresa a tomar essa decisão. Então, bora entender melhor essa história agora. Bom, a Meta Platforms anunciou que vai encerrar a verificação de fatos por terceiros em sua plataforma nos Estados Unidos, permitindo que os usuários comentem sobre a precisão dos posts com um sistema de notas de comunidade. Segundo a empresa listada por Mark Zuckerberg, isso vai promover a liberdade de expressão. O sistema de moderação de conteúdo nas plataformas da empresa, que incluem Facebook, Instagram e Threads, foram, entre aspas, longe demais e tem bloqueado a liberdade de expressão dos usuários com muita frequência, isso segundo Joe Kaplan, diretor de assuntos globais da Meta, e um blog nesta terça-feira, dia 7. Abre aspas. Muito conteúdo inofensivo é censurado, muitas pessoas se encontram erroneamente presas na cadeia do Facebook e muitas vezes somos lentos demais para responder quando isso acontece, fecha aspas. Quem disse isso foi Kaplan, o ex-conselheiro da Casa Branca de George W. Bush, que foi nomeado chefe de assuntos globais nesse mês. Bom, a empresa também vai facilitar a obtenção de conteúdo adicional em seus feeds para as pessoas que desejam ver mais publicações políticas. A decisão de remover o sistema que foi criado em 2016 para combater os boatos virais e as fake news alinha a Meta mais de perto com o X de Elon Musk, o antigo Twitter, que vai ser para sempre chamado de antigo Twitter. Essa rede social também se baseia em notas de usuários para policiar a precisão das informações. O presidente eleito Donald Trump, que foi temporariamente banido do Facebook após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos, chamou a plataforma de, entre aspas, inimiga do povo e também acusou a empresa de tecnologia de censurar vozes conservadoras. A conta de Trump foi restabelecida em 2023. Os preconceitos dos verificadores de fatos apareceram nas escolhas que alguns fizeram sobre o que verificar os fatos e como, e muito debate político legítimo teria sido silenciado, segundo Kaplan. 1 ou 2 de cada 10 posts removidos no mês passado podem ter sido retirados por engano, segundo ele. E vale citar que pode ser bem mais arriscado remover verificadores de fatos no resto do mundo. Não seria tão fácil como foi nos Estados Unidos. Especialmente na Europa, onde a Meta está sujeita a regulamentações da União Europeia que exigem um combate à desinformação, mas também em países como o Brasil. A União Europeia exige que as grandes plataformas eliminem ativamente o conteúdo político enganoso e a desinformação ou correm o risco de sofrer multas pesadas de acordo com a Lei de Serviços Digitais. Bom, bora falar um pouquinho de economia, já que é um podcast da Bloomberg Linha. Então vamos falar sobre as emissões de dívidas em dólar da América Latina, como eu comentei no começo do episódio. Bom, uma onda de emissões de dívidas que levou tomadores de empréstimos da América Latina para mercados globais no ritmo mais rápido em 3 anos deve se esgotar em 2025. Enfim, as emissões da região no exterior somaram 127 bilhões de dólares no ano passado, o que é um salto de 42% em relação a 2023.
O crescimento foi puxado por vendas recordes de títulos públicos no exterior, por uma grande quantidade de tomadores de empréstimos que buscaram o mercado internacional pela primeira vez e também por um aumento nas transações corporativas da Argentina. Os maiores subscritores dessas transações preveem um número semelhante ou até um pouco maior para esse ano. No entanto, há dúvidas sobre a trajetória do Federal Reserve em relação aos cortes nas taxas de juros, como eu comentei no começo do episódio também, e também o retorno de Donald Trump à Casa Branca, sem citar as preocupações com a economia da China. Os riscos políticos que surgem em países como o Brasil e a Colômbia, além de uma série de eleições, também podem afetar a onda de emissões de dívida. E essa é uma série de desafios compartilhados por todos os mercados emergentes. Mas a emissão da América Latina é mais sensível às perspectivas da economia e das taxas de juros dos Estados Unidos, segundo Sergei Dergachev, que é chefe de dívida corporativa de mercados emergentes da Union Investment Private Funds em Frankfurt, na Alemanha. Ele diz assim, abre aspas, a América Latina vai continuar emitindo, mas será seletiva. A região terá de navegar entre as novas políticas econômicas e geopolíticas de Trump e a função de reação do Fed. O ambiente pode se tornar mais volátil, fecha aspas. E vale citar que o grande fator determinante é a rapidez com que o Fed vai reduzir as taxas. Os operadores recentemente reduziram suas apostas para apenas 2 cortes este ano e eles vão ficar atentos à pista sobre se as medidas planejadas pelo governo Trump, que vão de tarifas a deportações em massa, vão estimular a inflação, traduzindo-se em menos cortes e estreitando a janela para a venda de dívidas. Os investidores eles têm retirado seu dinheiro da dívida de mercados emergentes, com saídas de fundos de títulos globais de emergentes totalizando 24 bilhões de dólares em 2024, isso de acordo com dados da EPFR compilados pelo Bank of America. E, se a gente for analisar, isso é uma baita reviravolta em relação a um ano atrás, quando a perspectiva do primeiro corte do Fed desde 2020 levou governos e empresas a testar os mercados, onde encontraram forte demanda de compradores. O México e o Brasil registraram negócios recordes na onda de janeiro. Empresas que nunca haviam tomado empréstimos internacionais viram suas ofertas serem subscritas em excesso. E os chamados investidores crossover procuraram negócios na América Latina, isso à medida que os spreads de crédito dos Estados Unidos se tornavam cada vez mais apertados. E tudo isso resultou no maior volume de vendas desde 2021, um ano fantástico, segundo Adrian Guzoni, diretor de mercado de capital de dívida para a América Latina do Citigroup. O Citi e o JP Morgan, que lideram os negócios de subscrição da região no ano passado, previram que os volumes em 2025 devem ficar mais ou menos em linha ou até mesmo um pouco acima dos números do ano passado, embora provavelmente ainda abaixo dos 153 bilhões de dólares registrados em 2021. Enfim, o JP Morgan prevê 9,9 bilhões de dólares em novas emissões de bancos latino-americanos em 2025, o que representa uma queda em relação aos 11,5 bilhões de dólares vendidos em 2024, escreveu a analista Natalia Corfield em uma nota. O principal fator vai ser a busca de refinanciamento de dívidas por parte dos tomadores de empréstimos, isso de acordo com Goldman Sachs. Cerca de 52 bilhões de dólares em títulos devem vencer nos próximos 24 meses, escreveram estrategistas, incluindo Nathan Fabius em um relatório no mês passado. Na segunda-feira, a Arábia Saudita, o México e a produtora de carne brasileira, JBS, anunciaram ofertas de títulos. A Eslovênia, o país não é ex-BBB, também contratou bancos para uma possível venda de dívida. Enfim, aproximadamente metade da emissão vai vir de empresas. O Bank of America espera que as vendas de dívida corporativa totalizem 60 bilhões de dólares este ano, com quase um quarto vindo do Brasil, da gente. O banco, no entanto, disse que as vendas provavelmente vão diminuir à medida que o ano avança, isso dada a possibilidade de taxas mais altas para combater a inflação. A previsão também pressupõe que a estatal mexicana, Pemex, uma das maiores tomadoras de empréstimos da região e a empresa de petróleo mais endividada do mundo, vai permanecer fora do mercado. Os governos que tradicionalmente chegam primeiro ao mercado serão forçados a lidar com o impacto da presidência de Trump, não apenas sobre as taxas globais, mas também sobre o dólar. O dólar teve seu melhor ano em quase uma década, em 2024, e apenas 3 das 23 moedas emergentes monitoradas pela Bloomberg terminaram o ano com ligeiros ganhos em relação ao dólar. Para a América Latina, vale dizer que os riscos políticos eles existem e não são poucos.
A crescente preocupação com os déficits orçamentários tem atormentado os mercados do Brasil à Colômbia, enquanto o México aprovou uma ampla reforma do sistema judiciário que, segundo alguns, incluindo a Moody's Ratings, corre o risco aí de corroer seus controles e equilíbrios. Os investidores também ficarão atentos às eleições presidenciais no Chile e uma votação legislativa na Argentina que pode trazer volatilidade e abalar o sentimento. Miggins, do JP Morgan, diz que ainda há dúvidas sobre os mercados emergentes e particularmente sobre a América Latina no que diz respeito aos fundamentos. E bora ler aqui alguns comentários. A Driele Alves, ela comentou que a música que tocou antes do episódio começar era a música dela. Olha, temos uma artista aqui no Estratégia do Dia. A música era Pra Ela, de Driele, que é o nome dela. Driele com 2 L's. E, acabando o episódio, eu vou procurar a sua música. Larissa Sogler diz: me senti velha com essa notícia da Luísa no Canadá. E a música que estava tocando pra ela antes era Feel Good, do Gorillaz. Luiz Reis diz: opa, meu nobre. A minha playlist do Caminho Diário é tão aleatória que recentemente fiquei só ouvindo a estratégia do dia enquanto ignorava o resto. Mas hoje decidi ouvir e a música que tocou antes foi 6 Feet Deep, da banda The Warning. Ana Carolina Campos diz que tocou Genie in the Bottle, de Christina Aguilera. E Wallace diz que tocou Isa, Dona de Mim. Darnley Verso diz que estava tocando ABBA, Dancing Queen. E Sam estava ouvindo All This and More, dos Dead Boys. Karina estava ouvindo Baby Boy, de Beyoncé. E inclusive, não deixem de comentar aqui a música que estava tocando antes do episódio começar, pra gente atualizar a nossa playlist. Não é a estratégia do dia, é a trilha do dia, eu sempre me confundo. O link da playlist exclusiva você encontra aqui na descrição do episódio. Então não deixe de comentar. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.